News. É isso aí, programa Estúdio News, estamos de volta. Hoje é dia 24 de julho de 2017. Das datas curiosas aí, hoje é o Dia Nacional da Iluminação Pública. Em 1883, nós tivemos aí a primeira cidade lá no Rio de Janeiro que teve iluminação pública na América Latina, que foi no Brasil, no Rio de Janeiro. Então essa data que é relembrada. E amanhã, Dia do Motorista, hein, que a gente já falou aqui também no programa. Mas não falaremos nem de motorista e nem de iluminação pública nesse momento. Nós falaremos de economia e falaremos também um pouquinho da nossa crise aliada à questão do turismo econômico em Poços de Caldas. Já nos estúdios conosco, muito bem-vindo, viu, Leandro Moraes, economista, e também Silmara Bonafé. Obrigado, viu, Leandro, pela presença. Obrigado vocês pelo convite, é um prazer muito grande. Show de bola, Silmara, muito obrigado também pela presença. Obrigada, olá para todos, sejam bem-vindos aqui a esse programa sensacional. Beleza, a Silmara já também de longa data conosco aqui no programa, aqui na nossa TV Plan. Olha, a gente vai falar hoje sobre, com eles aqui, o Leandro, que é economista, a Silmara, que é empresária. É um assunto interessante a gente tratar a economia em questão dos empresários, né? Porque muita gente, né, Leandro, fala em questão, a crise econômica afetou a todos, a crise econômica trouxe esse boom negativo, mas pelo contrário, a gente consegue ver com outro olhar que é um momento de empreender, é um momento de você conseguir virar o jogo, né? E alguns empresários conseguem fazer isso já. Sim, aqui inclusive estávamos conversando aqui um tempo antes com a Silmara que é importante ter setores, segmentos da atividade econômica que estão indo, digamos, contra a maré, né? Contra essa ideia da crise, que de fato ela é real, mas que há setores, né, que estão se desenvolvendo e tendo uma performance aí positiva. Isso é importante, por quê? Porque isso gera, né, expectativas, perspectivas positivas, otimistas, que é o que leva outros empresários, outros setores a ampliar os seus níveis de investimento e, consequentemente, gerar emprego, tributos, etc. A concorrência, o sucesso da concorrência leva a elevar o mercado também. Sim, né? Se tem inclusive um ponto importante da crise é que a crise ela gera novas ideias, né? Porque você tem que rebolar mais, né? Digamos assim, tem que surfar contra a maré, e surfar contra a maré torna também a pessoa mais forte, né? Então acho que é importante ter um olhar dos pontos aí mais otimistas, mais positivos em relação à crise econômica. Legal, mas falar é fácil, né, Silmara? O duro é na prática você conseguir aplicar investimentos e tudo mais. Como que você, como empresária de eventos aqui na nossa cidade e na região, tem conseguido também aliar a questão público, questão custo-benefício, que é importante na nossa Poços de Caldas? Então, nós estamos até com esse evento Noivas, Festas e Eventos nessa semana, e foi um evento assim, construído com muito carinho, mas com muita atenção. Então, muitos empresários do setor recuaram a ver o evento porque haveria um gasto. Ao mesmo tempo, os empresários de visão, já focando o seu futuro, resolveram participar do evento. Então, há realmente uma movimentação diferente, coisas diferentes vão acontecer no evento, está completando 7 anos. Então, assim, houve uma movimentação real, que é um setor que, por exemplo, falando de eventos e falando nesse setor de casamentos, quem vai deixar de casar? Ele pode economizar, né? E aí que vem a feira, né? Porque ela mostra como você economizar também. Isso, como você economizar, qual as parcerias que você pode fechar. Então, falar que é um ano fácil, não é um ano fácil, mas você vai parar? Você vai ficar para trás? O que você pretende fazer? Então, eu, como empresário de eventos, vou continuar com os eventos. Então, eu preciso ir me adaptando a tudo que acontece no Brasil, mas, ao mesmo tempo, sendo empreendedora, porque agora é o momento de você focar e de você conseguir sobreviver nisso tudo que está acontecendo no país. E eventos não parou. Legal, até falando sobre o evento, fazer até já um convite pro pessoal, né? Acontece neste fim de semana, feira voltada para participantes e realizadores de festas empresariais, formaturas, congressos, casamentos, exposições nos nossos estandes também, né, Silmara? Agora, uma pergunta que eu quero te fazer enfocada nisso, porque a gente fechar um nicho para você poder pensar. São 7 anos de eventos. Qual que é a principal diferença que você vê desde a inauguração, há 7 anos atrás, para agora? Naquele momento você visava mais lucro, mais qualidade, agora você tem que juntar tudo. O que você vê, Silmara?
Na verdade, assim, quando você inicia um evento, como eu tenho uma empresa de eventos, né? Então você inicia um evento justamente querendo fazer um evento que você tenha uma lucratividade, porque você tem as pessoas para trabalhar na tua empresa. Mas capital de giro. Capital de giro. Mas você consegue enxergar uma coisa muito maior. Hoje eu consigo enxergar uma coisa muito maior. Isso é bom para Poços de Caldas, isso é bom para a região. Eu não posso deixar de fazer esse evento. Então, assim, vem vindo expositores de Andradas, Pouso Alegre, Mojimirim, Poços de Caldas e me chamou muito a atenção que Poços de Caldas é sim um polo de casamento. O ano passado a nossa empresa realizou 4 casamentos de pessoas que não eram da nossa cidade, que não tinham família aqui. Vieram de Ribeirão, São Paulo, Campinas, Brasília. Eu já fechei um evento de uma família para 2018 que não é daqui. E o que é bacana? Gera o quê? Empregos. Aonde? Em hotéis. Isso que é o turismo econômico. Justamente. Né? Eles fecham hotéis, eles fecham restaurantes. Então, assim, para nossa cidade, hoje, esse meu lucro é muito pequeno, o que gera para nossa cidade e região. Legal, entendeu? É interessante a gente ver, e até pegando essa questão de noivos e casamentos, aqui é quase um cenário, principalmente na década de 90 e tudo, cenário da lua de mel, né? Poços de Caldas. Sempre foi muito conhecida, né? O pessoal comemora bodas aqui e tudo mais. Mas olha, além desse setor, que é o turismo econômico, é um setor aí também badalado que a gente tem na nossa cidade, Poços de Caldas foi afetada em questão da nossa economia recentemente com relação, né, Leandro, pra gente falar um pouquinho sobre a questão propriamente da gasolina, dos combustíveis, né? E que a gente sabe muito bem que semana passada foi assunto principal desse aumento dos impostos, que na verdade o principal objetivo era por conta daquele déficit de 139 bilhões, né, que hoje o nosso Brasil tem. Mas fala uma coisa para nós, realmente, porque eu acho que você como economista vai saber falar e explicar muito para nós. Realmente isso é para ajudar no déficit? Isso é uma jogada para poder faturar? O que o senhor acha? Na verdade, do ponto de vista mais estrutural, isso faz parte do que se chama de um aperto fiscal, né? Certo. Então o governo arrecada e o governo gasta, né? Quando o que ele arrecada é menor do que ele gasta, a gente tem o que se chama aí de déficit primário, que hoje está na ordem aí de 139 bilhões, né? O que era proibido, inclusive, porque a partir de 2000, com a lei de responsabilidade fiscal, é proibido fazer déficit, né? Mas como o Temer, digamos, tem um bom trânsito no Congresso e ali um jogo de interesses recíproco, vamos dizer assim, então ele conseguiu aprovar esse déficit. E como as contas públicas não fecharam como haviam previsto para o primeiro semestre de 2017, então é o seguinte, ou você reduz gasto ou você aumenta imposto. Não tem mágica em relação à questão fiscal. E o que se optou foi criar aí esse imposto, né, que incide sobre os combustíveis, e isso eleva em média aí em 40 centavos o preço da gasolina, por exemplo. Do ponto de vista das contas públicas, eu acho que essa é uma medida desnecessária e muito pequena, aquém do necessário. Exato. Porque para um déficit... Não é nem um décimo. Justamente, para um déficit de 139 bilhões, um país que paga quase 500 bilhões por ano de juros, né? 10 bilhões, que é o que o governo prevê arrecadar até o final de 2017 com essa medida, 10 bilhões não é nada do ponto de vista do orçamento público. É claro, vai ajudar ali, fazer uma coceguinha ali nas contas, mas do ponto de vista dos desdobramentos que essa medida traz, porque não aumenta só a gasolina, isso tem um aumento em cadeia, porque o alface que chega no supermercado, ele vai chegar mais caro, porque o frete se pagou mais caro. Então, há um efeito em cadeia e num momento ainda de crise econômica, de desaceleração da atividade econômica, de desemprego, não é uma medida, digamos, salutar, né, do ponto de vista macroeconômico. E do ponto de vista das contas públicas é algo irrisório face aí o buraco de 139 bilhões, né? Então, digamos assim, acho uma medida um pouco desnecessária, né? É claro que é preciso sim outras medidas mais estruturantes, existem outras possibilidades para melhorar a capacidade arrecadatória, né? E que inclusive no momento de crise, de depressão, de queda de
de queda da atividade econômica poderiam trazer, inclusive, melhores aí, benefícios, né? Então, acho que é uma medida bastante discutível, no mínimo. Interessante, é justamente isso que o senhor falou, porque a gente pensa no aspecto de que, mas eu vou começar então a andar de ônibus, eu vou andar de bicicleta e tudo. Só que aí, né, Silmara, eu acho que afeta diretamente até os empresários, né? Porque, por exemplo, a sua feira, que viria um stand num valor X, no frete e tal, vai vir mais caro. Então isso, uma questãozinha que afeta em tudo, né? Tudo. Você já deve ter percebido isso, Sim, inclusive. com certeza, né? Então, assim, a gente mexe muito nesse setor com transporte. Tudo é transportado, né? Para chegar as coisas dentro do evento, você vai usar móveis, você vai usar som, você vai... Tudo tem transporte, né? E isso vai influenciar em inflação também de outros setores, porque a gente teve uma deflação recentemente também, né? Sim, a deflação, que é a queda dos preços, ela ocorre porque num momento de crise as pessoas tendem a consumir menos, né? Muitos aí na iminência do desemprego. Então, na verdade, a deflação no Brasil atual, ela vem muito mais como um efeito nocivo da crise do que como um efeito, digamos, de maestria dos condutores da política monetária, né? Agora, é uma medida, como eu disse, com o aumento dos combustíveis, que vai influenciar diferentes segmentos, como aqui, por exemplo, o caso de eventos, né? Que tudo se transporta, né? Ainda mais no Brasil, que há também uma incoerência, que parte importante do transporte se faz via rodoviária, diferentemente dos países mais avançados, que se faz por trens, por exemplo, mas isso é um outro tema. Então acaba implicando num aumento generalizado aí dos preços em diferentes segmentos, uns mais, outros menos. Mas é incontestável, porque a pessoa sabe que vai comprar a sua matéria-prima mais caro, fruto do aumento do combustível. Ela vai repassar isso para o preço. E quem acaba pagando sempre é o empresário, por um lado, porque aumenta o seu custo de produção, e o consumidor, nós, a população em geral, também, que paga mais caro pelas mesmas coisas. E hoje, pela manhã, né, nós tivemos também um anúncio do FMI quanto à previsão de uma alta do PIB, né? Me chamou muita atenção essa alta. Eu até comentei no programa anterior aqui que eu estava ouvindo uma reportagem na Rádio Bandeirantes e o rapaz falou assim, que rufem os tambores para nosso aumento, de 0,2% para 0,3%. Né? Não é ridículo se a gente for pensar, né? Num momento assim de vacas magras como esse, qualquer notícia, né, que apresente assim uma perspectiva mais otimista é bem-vinda, né? Agora, de fato, é um crescimento pífio, é um crescimento muito reduzido e nos mostra que a crise perdurará ainda por mais um tempo. Agora, é importante também, como a gente falava anteriormente, né, nadar contra a maré. Nós temos aqui a Silmara, que dá um exemplo belíssimo, né, de um segmento que vem crescendo, de uma empresária empreendedora, né? Que vem aí, inclusive, contribuindo para esse aumento de 0,2 para 0,3 do nosso PIB. Realmente. Silmara, agora fala uma coisa para mim, né? Nesse setor de eventos, né? Como você disse, é um setor aí que nunca para, porque o pessoal, em questão de casamentos, festas, também tem gente que economiza, às vezes em casa, mas sempre guarda aquele dinheirinho mais para frente. O que você projeta dos próximos anos? Porque houve essa projeção de 0,2, 0,3%, né? De aumento, e para 2018 também uma diminuição para 1,3%, né? Que houve também do PIB, de 1,7 para 1,3, né? Eles estão revendo, né, as estimativas do PIB. Para julho, né? Para julho, como não vai se configurar isso, então eles estão revendo aí essas estimativas. Fez aquela regrinha de 3 ali, diminuiu aqui, vai diminuir lá. Vai ali, vai tirar um pouquinho. Então, Silmara, como que você projeta o seu setor, pelo menos, daqui para frente? Você já pensa em mudar alguma coisa aí? Ou como Na verdade, a gente tem que ser mais criativo. Inclusive com os grandes clientes que a gente tem. Hoje a Prisma atende Danone, Alcoa, Nespresso, Bourbon. A gente toma o maior cuidado, porque há um corte de custos em eventos por parte deles. Então a gente tem que ser criativa e ir atrás de materiais, de serviços que vão agregar ao evento, mas que o evento não vá deixar de acontecer. Então, às vezes, você tinha um orçamento e, de repente, esse orçamento foi cortado em 20%, 30%. Então, a empresa tem que se adaptar a isso. Então, sempre a gente está buscando essas novidades para estar podendo atender da melhor maneira possível esses clientes. Mas o que a gente não pode fazer é parar de fazer, né? Porque o que acontece se eu parar de fazer?
né? Então, assim, eu fecho uma empresa e mando embora 10 funcionários, como que é isso? Vai ser pior ainda, né? Não é? Então, a gente tem que realmente arregaçar as mangas e vamos que vamos. Esse evento mesmo, Noivas, aqui em Poços de Caldas, é o único de um raio de uns 300 quilômetros. Sim. Todas as cidades cancelaram os seus eventos de noivas. Poços de Caldas continua e com maior sucesso. Estamos com mais de 30 expositores no local. E falando agora da feira mesmo, para eu depois entrar no assunto com o nosso economista de hoje. A pesquisa também tem sido um fator primordial, preponderante aí nesse mercado de noivas, ô Silmara? A pesquisa... De você conseguir uma diferença de preços entre um stand e outro, de uma loja para outra, tem sido também uma questão principal? Também, só que aqui tem um detalhe, a qualidade do serviço, qualidade. Né? Tudo é aliado, né? Sim, não adianta, isso em todos os setores, em buffet, em fotografia, tudo, né? Então você tem que saber também, não só do preço, aqui você também tem que pesquisar a qualidade do serviço, que é isso que me deixa hoje muito tranquila de ter uma empresa de eventos, porque os serviços que eu contrato hoje, a maioria, né, que eu conheço já há um bom tempo, o que eles prestam é qualidade. Agora, Leandro, eu perguntei isso porque eu acho que em muitos setores, claro, tem que ser aliado à qualidade, mas, por exemplo, a gasolina é um que tem uma variação muito alta. A gente falou recentemente até de uma pesquisa que o Procon fez aqui em Poços, em questão de fraldas, dá uma diferença de 100%, mais de 100% de um estabelecimento para outro. Então, acaba que você tem que bater perna mesmo para economizar, não é? Tem que bater perna, seja para comprar material escolar, seja para comprar remédio, seja para comprar os bens de utilidade, né, básica, digamos assim. Tem que pesquisar, porque há de fato diferença, né, no preço, e essa diferença do ponto de vista da renda familiar, ela em muitas vezes, dependendo do tipo de bem, da frequência que se utiliza, ela traz sim um impacto, né, que às vezes pesa mais ou menos, mas que pesa na renda familiar. Então é importante, é fundamental que se faça de fato pesquisa, né, e que se tente negociar também, né? A barganha, barganha, tá voltando, né? A lei do mercado, ela impera nesse sentido de que é importante pesquisar, é importante negociar, é importante pedir aí desconto, né? Então acho que é sempre válida essa básica regra, mas que às vezes pela correria do dia a dia, né? As pessoas às vezes, vamos ali rápido e tal, e depois você vai ver, acaba tendo diferença sim. E até aproveitando essa pegada da barganha, recentemente nós tivemos aí, ainda em trâmite também, a possibilidade real de você poder oferecer preços melhores dependendo da condição do pagamento, né? Justamente. Então você pagando à vista, você consegue um preço melhor. Na minha opinião, eu acho corretíssimo isso, porque você oferece mais opções para o comprador, e hoje, em tempos de crise, meu amigo, se você tem dinheiro, você tem que ter o poder na mão mesmo. Sim, porque de fato é o que vai concretizar, né? E o que vai melhorar naquele final do PIB, né? Dando com certeza, dinheiro, é o que rotativo, né? É o que traz esse impacto, né? Então, acho que é importante essa barganha, né? As condições aí de pagamento, as condições de compra. Existem algumas alternativas, como as compras coletivas também, né? As pessoas às vezes se juntam. Estava vendo até recentemente algumas comunidades no Canadá, por exemplo, que se juntam para fazer essas compras coletivas, né? Por exemplo, de material escolar ou de outros bens. E empresários também que se juntam para se tornar em rede, né, a melhor condição de negociar aí com os fornecedores, com as vendas, né, em geral. Depende de cada ramo, depende de cada setor. Então é interessante olhar para essas alternativas, porque tudo que melhora a capacidade de negociação, seja para o empresário, seja para o consumidor, né, eu acho que isso inclusive cria, e aí volta a um tema que a gente estava dizendo aqui, de momento de crise, isso gera também a capacidade de diversificação e de diferenciação, claro, seja do serviço prestado ou do que se compra, seja também dessa capacidade, né, da negociação, em que o papel do consumidor, que é na economia, por exemplo, considerado como um agente econômico, isso gera, digamos, melhores condições de funcionamento do mercado de todos os setores.
Agora falando justamente sobre projeções também, expectativas. Economistas muitas vezes ficam quase videntes, né? Porque o pessoal vem perguntar, acha que vai cravar tudo. Mas quais são as projeções? A partir dessa questão da gasolina, a gente sabe que já existem, não tem nada certo, concretizado, mas existem possibilidades de que outros impostos, outras alíquotas possam ter aumentos. Qual que é a expectativa para o senhor? É uma expectativa, infelizmente, negativa, porque nesse momento, né, em que a população, em que a economia já está andando, digamos, muito vagarosamente, qualquer medida que vai no sentido de aumento de imposto para um país que já tem uma tributação, digamos, sobre a produção e sobre o consumo, que são os chamados impostos indiretos, né, que é bastante elevado no Brasil. Se você comparar com outros países, o peso dos impostos indiretos que incide sobre produção e consumo no Brasil é muito elevado. E quando você está num momento de crise como essa, em que parece que só tem essas medidas, não tem outras medidas que podem ser feitas sobre a tributação, por exemplo, sobre lucros e dividendos, que o Brasil é o único país que não tributa, né? Você tem uma série de empresas também que tem a chamada dívida ativa com a União, que devem, né, fala da reforma da Previdência, mas tem uma série de empresas, de instituições, etc., que devem, né, para o governo seria uma capacidade aí só de dívida ativa geral, diz em torno de R$1 trilhão. Então, quer dizer, tem outros mecanismos, mas sempre, né, parece que o lado mais frágil, digamos assim, é aquele que vai, né, aquele que se leva aí essas medidas. E isso, num momento, principalmente, que eu sempre reforço, isso é num momento de crise, de desemprego, isso acaba trazendo consequências ainda mais nefastas, né, para a população, para a sociedade, e retardando cada vez mais a capacidade de retomada da atividade econômica. E isso gera uma expectativa pessimista, né? E isso inibe a retomada do investimento, o empresário sofre, o trabalhador sofre, né? Tá certo? Então é complicado, é um pouco complicado. Então, eu costumo dizer, eu não sou do tipo de economista que tem a bola de cristal em casa, né? Então, o economista, às vezes, a previsão que ele dá, igual às vezes a meteorologia, embora tenha melhorado bastante, mas se diz lá, ó, vai fazer sol, então você leva o guarda-chuva que vai chover, né? Então, é um pouco assim, né? O que a gente tem que olhar é a capacidade de entender a dinâmica, né, dos diferentes segmentos, dos diferentes representantes de segmentos, seja dos empresários, seja dos trabalhadores, seja do governo também, e tentar entender um pouco a dinâmica internacional, que a economia internacional também é um fator importante que impacta positivo ou negativamente na economia brasileira, né? E olhar para frente aí, tendo um grau de otimismo, mas também não esquecendo, não negligenciando os fatores, digamos, de fato que estão contribuindo para essa letargia na capacidade de retomada do investimento, né? Legal, acho que a frase pra gente até encerrar aqui é que estamos em tempo de crise, não em tempo de desespero. Justamente, olha, muito bom. Se desespera, não é assim? Muito bom. Acho que a gente tem que pensar, parar para pensar para poder evoluir. Silmara, vamos deixar o convite pro pessoal então pra feira que acontece essa sexta? Vai abrir dia 28 às 18 horas, vai ter o desfile da Chica, apresentação da banda Pop Mix e 30 expositores lá com boa notícia, né? Todos estão se preparando para dar os seus descontos durante o evento. Então é um bom momento para até economizar e ver de perto esses fornecedores, né? O evento vai funcionar no dia 29, sábado, dia 30, da 1 da tarde até as 10 da noite. Beleza, você já pode ir lá também, viu? Certeza, sem dúvida. Já casado já, mas é sempre bom pra ver, pra sentir a economia. Pra ver coisas bonitas, sim, né? Com certeza. E tô vendo aqui que tem degustação também. Ah, então, tá chamando aí, hein? Atrativos pra economia. Isso é muito importante. Claro, né? Com certeza. Posso rapidamente só falar favor. de um diferencial. O Dr. Vitor Adice vai estar dando dicas de beleza e de cirurgias antes de um casamento. Isso serve até para as mães, né? Que é no meu caso. E também dicas de cerimonialistas batendo papo. Então, bastante coisa diferente. Legal. Tá? Show de bola, viu? Muito obrigado, Silmara. Muito obrigado, viu, Leandro? Obrigado. Nós vamos fazer o nosso brinde para finalizar. Pode ser? Saúde. O nosso Paulo Marcelo tá de férias, mas ele tá sempre presente conosco na canequinha aqui. Tá certo? Que bom. Tomar. Tem que tomar, senão dá azar, né? Eu falo pra todo mundo aqui. Mas, ó, são 11 horas e 55 minutos. Agradeço a audiência de todos de casa. O programa Estúdio News de segunda a sexta-feira, a partir das 11 da manhã, hein? Estamos sempre juntos, estamos sempre ao vivo. Convidados especiais que a gente agradece mais uma vez. E amanhã a gente tá de volta. Tem Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Um abraço, ótimo dia, ótima tarde, hein? Até mais.
Estúdio News. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.